Boa noite, pessoal. Deixa eu virar a tela. Peraí. Boa noite, pessoal. Aqui é Flávio Cadegiani. Eu sou médico endocrinologista e atualmente também pesquisador da Covid-19. Faremos uma live hoje. Pronto. Já colocamos aí o Ricardo. Vamos ver se entrou. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Flávio. Prazer Tudo estar bem? contigo de novo. Oi, Cláudia. Saudade. Olha, tudo bom? Boa noite. Primeiramente, muito obrigado aí por aceitar esse convite tão rapidamente aí da emergência, né? A gente está tendo o Brasil inteiro entrando em lockdown e, e a gente tem que, eu acho que é obrigação nossa falar tanto do que a gente estudou quanto do que a gente viu clinicamente dos pacientes em Manaus. Então, antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento público aqui, primeiramente ao Grupo Samel, o pessoal de Manaus. É um agradecimento de graça mesmo, porque eles nos receberam de braços abertos, sem exigir ou cobrar absolutamente nada, vendo que a gente levou toda a documentação da pesquisa. Então, o Beto, o Nicolau, o Ricardo, o Nicolau, o Irã, o Daniel Fonseca, que é o diretor médico. Se não fossem por eles, a gente não estaria aqui hoje, a gente não estaria indo para uma nova etapa da pesquisa clínica. Então, e também os verdadeiros guerreiros, os médicos de Manaus, que foram os primeiros a lidar com essa nova variante. Então, eu agradeço demais a todos. O que vimos lá, comparando com o que nós já vivenciamos aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Então, né? Perfeito. Então, assim, antes de mais nada, essa é a live de emergência. É importante porque a gente tem que trazer vários pontos. Primeiro, os aspectos clínicos, o que essa doença tem, né, de diferente em relação às outras. Essa variante tem. Segundo, as apresentações. Terceiro, assim, o que pode ser feito, algumas características e também o que a gente acha, por enquanto, o que deve ser feito em relação às medidas públicas e etc. Depois a gente pode falar um pouco de tratamento, lembrando que nós, como médicos, infelizmente, somos impedidos de falar abertamente sobre prescrições, doses, etc. A gente pode comentar sobre drogas, mas a gente não pode, Ricardo, só lembrando, a gente não pode, infelizmente, comentar sobre prescrições específicas, tá? Ricardo, a gente ouviu falar na TV do lockdown, alguns chegaram a questionar se era um vírus mais violento. Aí a gente teve essa oportunidade, nós fomos para Manaus, eu e o Andy, nós convidamos você com uma honrosa visita a Manaus para nos ajudar no nosso Clinical Trials, você passou a fazer parte da nossa equipe. Qual foi sua percepção quando você chegou lá em relação ao que você via do vírus anterior, da relação à variante usual? A primeira, a nossa, né? A primeira, a clássica, vamos dizer. Boa noite, Flávio. Realmente, eu gostaria de te agradecer publicamente ao convite, a ti, ao Andy, da Applied Biology, que fizeram questão que eu tivesse essa oportunidade, porque uma coisa é o insight intelectual. Você comentava comigo que alguma coisa estava errada, que não podia ser, que era diferente. E poder ver com os próprios olhos e atestar que isso era verdade traz um impacto diferente, que é um insight emocional, que é o que verdadeiramente muda as nossas condutas, as nossas percepções, muito mais do que o mero conhecimento. O que primeiramente me chamou atenção, e a gente já comentou isso em outras ocasiões, é a maior infecciosidade. Acho que isso está muito claro. Em abril, quando colapsou Manaus pela primeira vez, as residências lá têm, e a gente revisou junto isso, uma quantidade alta de habitantes, se a gente comparar com outras cidades, de 10, talvez 4 ficassem doentes. E dessa vez, de 10 pessoas numa casa, as 10 ficavam doentes. As 10 problemas. Então, essa é a primeira coisa. Isso chamou muita atenção. E, claro, que isso acontecendo em Manaus, em Grande Manaus, que tem 2 milhões de habitantes, com 400 leitos aproximadamente de UTI,
só podia resultar no colapso. A segunda coisa que você percebeu muito bem e que nos chamou a atenção é que os pacientes pareciam se apresentar mais graves. Não era aquela situação mais arrastada de começar com sinais e sintomas de vias aéreas superiores, como você colocou no Androkov, com uma sequência, um desencadeamento de dor de garganta, coriza, mais tardiamente anosmia, falta de percepção de olfato, de gosto. Não, muitos pacientes já chegavam para emergência e no outro dia estavam indo para o tubo. Então, eu diria, Flávio, para responder inicialmente, que essas são as duas coisas que me chamaram a atenção. Tá. Uma alta taxa de ataque e uma progressão mais rápida. Não, perfeito. A gente viu também algumas mudanças nas características. Aparentemente, parece até que a clássica específica perda de paladares de olfato se perderam um pouco, né? Talvez a gente viu que tem a possibilidade também de alguns da primeira fase, do primeiro estágio, ele ser, na verdade, completamente silencioso, né? Porque a gente acompanhou vários pacientes que não tinham diagnóstico, que eram só, moravam juntos, e eles tinham alterações em marcadores de trombose e inflamação até 4 ou 5 dias antes de apresentar qualquer sintoma. Então, talvez pode ser também que a primeira fase é extremamente silenciosa, que é um cavalo de Troia que entrou de forma ainda mais discreta, o que atrapalha muito, inclusive tentativas de tratamentos mais precoces, né? Então, se a gente discute eficácia, se eu tenho alguns que não acreditam, alguns que vêm com os bons olhos, independente do nível de evidência, por conta da ausência de alternativas terapêuticas, isso, infelizmente, ao meu ver, você pode ter um resultado, mas ele acaba atrapalhando um pouco, talvez porque a gente não consegue pegar na mesma janela da oportunidade, né? O que você acha? Eu acho que tu tem toda a razão, Flávio. É muito difícil a gente conseguir definir a data de início. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, está calor, eu durmo com o ar-condicionado ligado e eu achei que eu estava com Covid umas 10 vezes nas últimas 2 semanas, porque a gente acorda com dor de garganta. Quem de nós, trabalhando do jeito que a gente trabalha, eu sei que tu é um workaholic, quem de nós, Flávio, está 100% bem em algum momento do dia? Dói as costas, dói a cabeça, dói a garganta, escorre o nariz, espirra, muda a temperatura. E olhando retrospectivamente, a gente percebe nos pacientes graves que isso realmente aconteceu. Mas do ponto de vista prospectivo, é muito difícil usar isso como gatilho para iniciar o tratamento. Então, essa dificuldade que você falou é muito real. O bom é que, ao menos, como as drogas são redirecionadas, elas vêm de um histórico de décadas de segurança. Isso é bom que se diga. Por exemplo, a gente ouve falar agora de hepatotoxicidade com a ivermectina. Algumas pessoas estão falando. Ora, desde a metade da década de 80 até hoje, teve 3,7 bilhões de prescrições de ivermectina para 2 relatos de hepatite medicamentosa. Isso é que nem ganhar na loteria ao contrário. Você que está nos assistindo não vai ganhar na loteria. Lamento lhe informar. Mas também, improvavelmente, tenha hepatite com a ivermectina se for precisar do fármaco. Então, ao menos a segurança das drogas nos permitem ter esse gatilho mais leve que a gente, infelizmente, tem que ter para conseguir pegar essa janela de oportunidade que está cada vez mais exígua, Flávio. Não, perfeito. Infelizmente, eu tenho que comunicar que em bem face dessa nova onda com essa variante, após a aprovação no Comitê de Ética, né, no Conselho Nacional, de muita luta da formatação do projeto de pesquisa, de inúmeras reuniões e relatórios e muitas horas perdidas aí ou investidas, né? Tudo afirmado, tudo em pleno acordo para iniciar a pesquisa clínica em altas doses de ivermectina para avaliação de eficácia e segurança. Houve uma desistência sem justificativa plausível da empresa, da Vitamedic, né? Infelizmente, eu venho comunicar isso em público. Um desincentivo aí à pesquisa nacional. Estava tudo certo, assinado, todos os valores acordados
nós iríamos ganhar praticamente nada, é muito menos do que eu ganho num consultório, sendo que o meu consultório é lotado. Antes que alguém fale que eu estou aqui para ganhar dinheiro, quem é meu paciente sabe a dificuldade. Então, é um verdadeiro, foi uma grande decepção, eu vim aqui a público dizer, porque estava tudo feito, foi combinado, tivemos todo em tempo recorde, aprovação, tivemos várias barreiras, queríamos fazer um dos melhores trials, a OMS estava contando com o nosso trial para indicação oficial da ivermectina para o mundo inteiro, a FDA estava acompanhando, eu tenho todas as documentações comprovando isso, e mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de um baixo custo, por algum motivo que eu ainda não consegui entender, eles cancelaram de última hora. Foi um grande desserviço para o mundo e eu venho publicamente manifestar minha insatisfação em relação a isso. Enfim, não cabe aqui trazer. Tem questões do empresariado brasileiro, né? Eles sempre pedem muita ajuda, mas eles não estão dispostos, não tenho, com exceção, com a honrosa exceção da Samel de Manaus, eles não têm, eu não tinha tido tanta felicidade em receber, eles não entendem a verdadeira importância da pesquisa clínica, enfim, mas isso é um outro assunto, infelizmente demos um passo para trás e me desincentiva, confesso que eu estou extremamente cansado, exausto de nadar tanto contra a maré em todos os sentidos, e quem poderia ajudar, infelizmente não deu. Enfim, a relação do tratamento, eu acho que isso não... com isso vocês não têm... Eu acho que é um momento em que não dá para se discutir muito se não trata ou trata. O tratamento, eu acho que ele tem que ser mais agressivo, ele tem que ser nos primeiros dias, não dá para pensar muito, e ele tem que combinar uma série de medicamentos. Por quê? O vírus ele é mais agressivo, eles são múltiplas entradas, né? Eu preciso atacar uma enzima, uma proteína chamada ECA2, uma enzima chamada TMPRSS2, a furina. Então, assim, a gente tem que atacar de várias formas, tá? Então, assim, outro ponto importante que eu acho que é crucial que a gente está vendo é entrar com os antiandrogênicos. Eu confesso que é uma grande tristeza para minha pessoa, eu tenho certeza que para você também, que os androgênios façam mal. A gente teve um artigo aceito agora no British Medical Journal Case Reports, de paciente usando oxandrolona, que evoluiu muito mal. E que não era justificável por nenhuma outra causa, nem genética, e que respondeu dramaticamente com a proroxalutamida, que é a medicação antiandrogênica. Em um dia ele caiu 98% o PCR, caiu mais de 90% de dímero e evoluiu muito bem. O prognóstico não era tão bom assim. Enfim, então eu acho que essa combinação, mesmo que seja um antiandrogenismo temporário, saiu outro trabalho recente agora, mostrando que mulheres em menopausa em reposição hormonal com hormônios estrógeno e progestágeno tiveram um risco quase 80% menor de complicar por Covid, tá? Já ajustados, isso é uma análise multivariada, já ajustada. Teve um outro trabalho mostrando que a progesterona em homens pode proteger, né? Então, assim, eu acho que o que você acha dessa abordagem hormonal, e aí junta endócrino com a infecto, né? E embora não deem atenção para isso, é impressionante como a mídia ainda não abordou absolutamente nada disso, a despeito de tudo que está sendo falado aí, né? E nós temos também outras possibilidades terapêuticas, a fluvoxamina, que atua no sigma 1, no receptor sigma 1. Então, assim, simplesmente a gente não precisa só falar de ivermectina, hidroxicloroquina ou nitazoxanida. Eu acho que a gente tem que tratar aqui de combinações. Então, o primeiro ponto é de quem infectar, não dá para perder tempo. E talvez aí venha trazer um momento em que se entra com corticoide, talvez um pouco mais adiante, mas não tão mais adiante assim, e o antitrombótico mais precoce possível. É importante comentar que nós fomos observando, eu queria que você comentasse sobre isso, essa mutação, antes da gente falar da transmissão e das medidas de saúde pública, essa mutação ela veio um kit de mutações, né? Então, será que elas aconteceram de uma vez? Ou será que elas foram acontecendo e a gente só percebeu quando alguma mutação-chave mudou drasticamente as características de transmissão e de patogenicidade, ou seja, do quão grave a doença fica? O que você acha? Bem, Flávio, isso é extremamente interessante. Você quase traz também os psiquiatras para a conversa, e acho que eles vão ter que entrar em dado momento, até pela síndrome pós-Covid, que você pode conversar mais tarde, melhor do que ninguém. Mas é curioso para mim, porque como infectologista, eu tratei caquexia da AIDS com oximetolona, nandrolona, oxandrolona, presenciei, pela falta de interesse comercial,
a comunidade científica exagerar os supostos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes que existem, mas que podem ser usados com segurança, e a comunidade gay, inclusive, dos Estados Unidos, lamentou muito a descontinuidade da nandrolona, publicamente chamava a droga de Lázaro, porque os pacientes com caquexia da AIDS, antes da terapia antirretroviral, muitos deixaram de morrer em virtude da recuperação imune nutricional com a nandrolona, a oxandrolona, e aí pegaram a terapia antirretroviral, ficaram vivos e estão bem até hoje. Mas, finalmente, o vírus conseguiu associar essas classes de drogas a um desfecho pior. E você tem toda a razão. Sim, é pior. A questão hormonal é fundamental. E a enzalutamida, que até não quis contribuir com a pesquisa da Covid, diferente da proxalutamida, você foi atrás. É bom que se diga, em relação a potenciais conflitos de interesse, a proxalutamida foi a molécula que se ofereceu. Foi uma busca ativa do grupo de vocês e foi a molécula que se ofereceu. E a sorte que a gente deu é que a proxalutamida é 10 vezes mais potente que a enzalutamida e a bicalutamida. De qualquer forma, você sabe bem, recentemente se demonstrou que a enzalutamida bloqueia quase que completamente a expressão da ECA2, que é o grande receptor, não o único, mas o grande receptor que o vírus entra para entrar na célula, e a TMPRSS2, que para esse vírus é muito importante, porque esse vírus, curiosamente, tem um sítio de clivagem muito incomum na natureza, que permite que essa protease, a TMPRSS2, clive ele e ele infecte a célula pela rota direta, sem precisar fazer aquela endocitose potencialmente bloqueável pela hidroxicloroquina. Enfim, como você falou, mais de uma rota de infecção, portanto, mais de uma classe de medicamentos. Isso faz todo sentido. Em infectologia a gente faz isso, não é nenhuma novidade. A gente usa na terapia antirretroviral para o paciente HIV mais de um fármaco, para evitar que o vírus drible um ou outro fármaco e desenvolva resistência, breakthrough viral. A gente faz isso em antibiótico terapia também, muitas vezes. A gente usa, por exemplo, ceftazidima, vibactam, às vezes com meropenem, porque a KPC, que fica resistente à ceftazidima, recupera a suscetibilidade ao meropenem. Não é nenhuma novidade. Eu não sei por que tanto espanto de repente. Outra coisa, Flávio, que não é novidade, é que em infectologia, velocidade de erradicação do micro-organismo é igual à chance de cura. Por isso, tratamento inicial. E, finalmente, também não é novidade que você não precisa de estudos formais, ensaios clínicos randomizados. Nem eu, nem você somos cardiologistas para ter o luxo de ter ensaios clínicos randomizados com 50 mil pacientes em cada braço. Aliás, eu acho curioso, Flávio, e você me desculpe eventualmente a ironia, que eu não consigo deixar de transparecer, que o infectologista cobre 1.000 ensaios clínicos randomizados, se até ontem estava tratando endocardite infecciosa, meningite, sem um ensaio clínico randomizado sequer. Você vai deixar a pessoa morrer de endocardite infecciosa? Não, não era um problema até ontem. Agora virou. E trazendo que é uma falácia o argumento de que não funciona, né? É muito cômodo você extrapolar tratamentos dados em fases, e eles agora, alguns têm ironizado a discussão sobre fases, mas não conseguiram trazer nenhum argumento plausível por que não dividir em fases, né? Então é uma falácia, é muito conveniente você pegar pacientes hospitalizados, estudos feitos para não dar certo, e eu conheço estudos abertamente que foram feitos para não dar certo, tá? E eu vi isso diretamente de autores recentemente. E extrapolar, né? É muito conveniente. Outra coisa que é muito conveniente é você ter um anúncio de um fabricante de uma determinada droga, da ivermectina, fabricante que não é este do Brasil, que coincidentemente atualizou os dados no clinical trials das suas próprias moléculas patenteadas, né? E cuja bula atual das 5 doenças, só 2 tiveram clinical trials randomizados, né? Então a maioria, assim, e que questionam dados de segurança, o que me trouxe muita estranheza, porque falou assim, o que eles estão escondendo, o que eles esconderam ao longo da história da ivermectina para eles questionarem a segurança agora, o que eles deixaram de publicar, por que agora eles vêm questionar a segurança, o que aconteceu então, qual foi o crime realizado, porque eu acho que antes de mais nada nós temos que ter coerência.
e a gente tem que trabalhar sempre favorável ao uso enquanto não tem alternativa terapêutica. Falando aqui uma pessoa que está pesquisando outras moléculas. Mas, então, assim, seja coerente. Ou a droga foi ou esconder efeitos adversos da droga e nós causamos um genocídio ao longo de décadas, dando uma droga que não tem o perfil de segurança estabelecido e a indústria acabou de admitir isso naquela carta, quem tinha patente, ou ela está trazendo um argumento sem qualquer embasamento. Outro ponto é dizer que existe zero plausibilidade, deixou claro que ela fez zero busca, né, por artigos. Então, assim, eles caem numa falácia, dizer que não existe evidência, zero evidência, a pessoa tem que ter muita certeza, no mínimo muita prepotência ou alguém que não é cientista de verdade, porque a ciência, ela sempre é calcada na dúvida, né? Se você tem uma plausibilidade in vitro, você já tem algum nível de evidência. Se você tem opinião de especialista, você tem nível de evidência. Se você tem se você fala que vacina deu certo porque Israel está caindo o número de casos, você automaticamente tem que aceitar que algum tratamento precoce em cidades como Porto Feliz, ou depois da entrada em Unimed em Belém, também teve resultado. Então, ou você aceita observacional de Israel e de Palim, ou você não aceita nenhum dos dois. Você não pode aceitar o quanto você está afim ou aquilo que favorece a sua narrativa. Ciência é vacina, e eu sou extremamente a favor, e eu acho que a vacina pode vir a trazer um benefício até mesmo que parcial, pelo menos do ponto de vista de gravidade para as novas variantes, deixando bem claro. Isso pode confundir um pouco a narrativa dos que querem falar que existe um negacionismo, quem fala a favor de outras modalidades. Desculpa por confundi-los, mas a ciência é aquilo sim, mas a ciência é tudo. Ciência não é só aquilo que é a narrativa, né? Não é só aquilo que favorece a narrativa da mídia. Cuidado, sou a favor da ciência, a favor da vacina, então você tem que ser coerente. A ciência não pode deixar escolhas pessoais. A ciência tem que ser imparcial. Bom, a nova variante, eu vejo ela é muito mais transmissível. Os pacientes, uma coisa importante Ricardo, a gente, na nossa pesquisa, a gente foi acompanhando ao longo dos meses, eu estou fazendo uma análise por mês do PCR ultrassensível. Diga de passagem, PCR é um marcador de inflamação, não é o PCR da Covid. E a gente viu realmente um aumento, um incremento, um aumento progressivo do PCR nos pacientes se apresentando com 3 dias de sintomas, por exemplo, ou 4 dias. Então, eu ajustei para o número de dias, ainda assim, eu fui vendo que a doença foi ficando mais inflamatória. No início, eu falava muito claro, o PCR só aumentava na fase inflamatória, o PCR não aumentava, era até uma questão curiosa. Outra coisa que me chama a atenção, normalmente pacientes que perdem o olfato e o paladar antes de piorarem, depois de 1, 2 dias que não pioraram, parece que eles não vão piorar depois. É uma percepção, é única e exclusivamente uma observação, tá? Outra coisa que começou a aumentar mais recentemente é o dedímero. Se isso reflete algumas mutações intermediárias, eu não sei, porque eu não fiz genotipagem. Mas já anunciando para o pessoal que nós estamos com o projeto de genotipar praticamente mais de 100 pacientes. Essa genotipagem representa, só esse projeto nosso da pesquisa representa já um bom percentual do que é genotipado no Brasil inteiro, com dezenas de milhões de reais sendo investidos. A gente está conseguindo aí, com 1/100º disso, fazer a genotipagem para entender tanto o Amazonas, vamos genotipar o interior do Amazonas e vamos começar a genotipar também o sul, né? Então, a gente quer entender se já há sublinhagens dessa nova variante. Ricardo, eu queria só que você me explicasse para a gente mais da forma mais simples possível, o que você acha que aconteceu com o vírus para ele se tornar tão transmissível, assim? E aí daqui a pouco eu vou chegar na parte de medidas de saúde pública, para a gente conversar um pouco sobre isso. O que você acha, o que aconteceu dentro do vírus que ele fez com que ele se transmitisse tanto assim? Bem, primeiramente, Flávio, acho que tu está numa posição ímpar para colocar essas questões científicas e até de ordem de revolução editorial, dada a tua posição como editor da Nature, editor-chefe da DMC Endocrine Disease, e tua labuta em relação a editoriais e revisão de artigos diversos. Eu gostaria de reforçar um ponto que tu colocasse, que eu acho muito importante, que é essa questão da genotipagem. A gente tem que fazer a vigilância viral para saber o que está acontecendo. E a gente aqui no Sul tem um grupo, que é o grupo da doutora Cláudia Thompson,
veja você, ela se candidatou, ela é professora, a diversos editoriais. Ela tinha projetos de transcriptômica, projetos que poderiam ter nos dado em tempo hábil respostas para as perguntas que pululam e saltam nas nossas caras, mas ela nunca foi contemplada com esses editoriais. E com uma verba de empresários de 50 mil da Dupont, junto da Prefeitura de Esteio, o grupo extraiu leite de pedra. Isso é um exemplo para ser seguido, e agora a gente vai seguir esse exemplo com a Applied Biology e outros investidores que vão nos possibilitar fazer essas genotipagens. Então, mais uma vez, eu acho que você tocou um ponto fundamental, que é o empreendedorismo científico. Não depender só de verbas do governo, mas da boa vontade e da visão do empresariado que colabore com a ciência para trazer respostas e para trazer avanço para todos nós. Bem, esse vírus, Flávio, de 3 variantes de preocupação, do inglês variant of concern, que estão circulando no mundo, a saber, o da Grã-Bretanha, o da África do Sul e o de Manaus, é o pior de todos. O da Grã-Bretanha tem, na ponta da chave que o vírus usa para entrar na nossa fechadura, 8 mutações importantes. O da África do Sul tem 9. O nosso tem 10. Mas o que importa não é nem o número. O que importa é a qualidade dessas mutações. Porque, no caso da Inglaterra, essas mutações, Flávio, fazem a chave entrar melhor na fechadura. E o vírus, de fato, pode ser mais infeccioso. É como se fosse uma chave feita por um chaveiro melhor, por um chaveiro mais caprichoso. Ela entra melhor na fechadura sem ter que dar aquele tranco que a gente, às vezes, tem que dar na porta da casa da praia para conseguir entrar. Porque enferrujou com a maresia. Para quem tem casa na praia, não tem, infelizmente. Bem, no nosso caso, é pior. Porque não é que a chave seja uma cópia melhor, que entre melhor na fechadura. Essa nossa chave, ela tem uma ranhura nova. E essa ranhura nova não estava presente antes. Então, quando as pessoas se infectaram com o vírus anterior, elas desenvolveram anticorpos para outro tipo de ponta de chave. Quando as vacinas foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas para desencadear anticorpos contra outro tipo de ponta de chave. Pelo que eu coloquei, vocês já podem aí em casa ter ideia do impacto dessa nova mutação. Potencialmente, recorrência de infecção. Isso foi formalmente confirmado na Bahia. Lógico que ninguém fica fazendo genotipagem. O número de casos reais de recorrência é bem maior do que a gente tem formalmente descrito. Embora, Flávio, e você percebeu isso muito bem, a gente deva apontar que a maioria dos casos de Manaus não são de reinfecção. Então, eu acredito que algum grau de proteção cruzada as pessoas têm. E a outra consequência que salta às vistas, além da possibilidade de reinfecção, é a possibilidade de falha das vacinas. E ninguém aqui é contra a vacina. Eu já fui consultor de imunizações. Eu fiquei um tempo na imunologia em Israel. Eu adoro imunizações, adoro imunologia, sou fã de imunologia. Não sei o que eu estaria fazendo na infectologia se eu não reconhecesse as vacinas, que é a maior conquista da medicina de todos os tempos. Talvez perdendo apenas para água encanada, que não é propriamente uma consulta, uma conquista médica. Mas, enfim, a gente tem que reconhecer que quando a variante da África do Sul, que é parecida com a nossa, foi testada em relação à vacina da Pfizer e da Moderna, houve uma redução de 6 vezes na eficácia. Vejam vocês, 4 vezes na eficácia é o ponto de corte, arbitrário, é verdade, mas é o ponto de corte que se escolhe na vacina da gripe para trocar vacina. Então, se a Pfizer Moderna escolhesse o mesmo ponto de corte, eles deveriam trocar a vacina na África do Sul, que está no Brasil, porque as mutações são parecidas. Eu quero comentar, eu vou comentar já sobre o que eu vi na prática clínica para todo mundo, que é a parte mais prática. Aí eu vou fazer uma pergunta direta. Nesse caso, você acha que a Coronavac tende, eu não estou falando que comprovou, a funcionar melhor com a variante? Eu acho que sim, mas infelizmente, graças ao próprio fabricante, eu não tenho certeza. Por que isso? Tá. Todas
todas as outras vacinas são feitas especificamente para atacar a ponta da chave, que mudou. Então, elas perdem a eficácia em algum grau. Não que essa perda seja completa. Por quê? Porque elas induzem também anticorpos contra o corpo da chave, contra a bola da chave que a gente pega na mão, que podem ajudar. Então, quanto melhor é a vacina, menor é a perda de eficácia. Por exemplo, a Novavax, ela é uma plataforma antiga também, mas ela retém 50% da eficácia, o que é legal. Ótimo. Já a AstraZeneca saiu fora, Flávio, da África do Sul, porque num estudo com mais de 2.000 pacientes, tinha menos de 20% de eficácia. Não é uma boa vacina. Não estou dizendo que não deva fazer a que tem. Tem que fazer a que tem, mas tem que entender que a vacina, mais do que nunca, é uma peça de um quebra-cabeças maior de prevenção. A gente tem que ter uma expectativa real em relação às coisas, para não achar que a gente depende daquilo para poder voltar a ser como a gente era antes da pandemia. Se a gente tem uma perspectiva real, a gente se decepciona, Flávio. Você vai no cinema esperando ver um filmão, quando você ia no cinema, há 10 anos atrás, né? E o filme é ruim. Bom, se você vai porque um amigo, uma amiga convenceu você aí, você queria ver outra coisa, você até pode gostar. É uma questão de expectativa. Não, perfeito. Eu vou fazer alguns comentários da minha percepção, tá? Percepções clínicas e relevância para a questão da vacina, o que eu acho. Bom, a primeira coisa importante que a gente observou, realmente, a evolução, quadros de pessoas com 20, 30% do pulmão acometido, em 48, 72 horas, evoluíam para 80, 90% do pulmão acometido. A gente viu em Manaus pacientes com 80, 90% do pulmão acometido, como se fosse água, assim, numa frequência assustadora, né? Outra coisa que eu observei em Manaus também, eu fiz uma análise bem minuciosa, assim, do perfil de quem faleceu, de tudo, de centenas de pacientes. Faleceram muitos pacientes jovens sem comorbidade. Então, aquela coisa de dizer que a doença é muito leve para quem não tem quase comorbidade, para essa nova variante eu já não afirmo isso tanto, tá? Então, parece que ela é muito agressiva também para pacientes que não têm tanto fator de risco. Obviamente, os fatores de risco se mantêm, mas o risco para quem é baixo risco, mulheres ou quem não tem obesidade, é muito maior. A gente ainda observou, obviamente, a gente manteve a observação de que havia muitos homens com calvície na UTI, né? Pacientes mais graves entubados com calvície, mas quanto maior o grau de calvície, aquela calvície grau 4, ela era muito presente, pacientes com obesidade, né? Uma coisa eu tenho que fazer justiça. Eram pouquíssimos os pacientes que tinham imunidade sabidamente positiva. E eu tenho uma opinião, Ricardo, que não é contemplada, pode não todo mundo concordar, um termo reinfecção, que eu fui um dos primeiros, que aliás eu te convenci da existência, você não lembra? Por causa do meu padrasto, ninguém acreditava. Eu falei, olha, houve reinfecção, eu tive caso na família, foi porque minha mãe quase foi embora, enfim. Só que eu revendo esse conceito, na verdade, o que aconteceu é que 90 e tantos % dos casos de reinfecção, na verdade, tiveram uma contaminação, tiveram um PCR positivo, mas não expressaram clinicamente a doença e tampouco por conta disso também tiveram imunidade. A gente sabe que a imunidade, a gente não consegue medir ela toda porque tem imunidade celular, só que a imunidade que a gente consegue medir, ela parece ser diretamente proporcional com a gravidade. E pacientes assintomáticos tendem a não fazer imunidade. Então, eu chamo esses pacientes que não tiveram quase sintomas, não de infecção. Eu acho que eles não chegaram a gerar infecção. Eles foram contaminados, mas não gerou a Covid infecção. É uma forma grotesca de explicar. Então, eles não seriam uma reinfecção. Eles seriam uma infecção de pacientes que tinham sido previamente contaminados. Então, em Manaus, não teve praticamente nenhum paciente que teve, por exemplo, manifestação radiológica pulmonar com reinfecção. Todos eles eram a primeira vez. Isso dá uma certa tranquilidade. Pessoas que tiveram a infecção, ao meu ver, isso é uma observação, isso não é uma comprovação científica, mas pacientes que tiveram já a infecção e que têm imunidade positiva, a chance deles pegarem é muito baixa, ou se tiver alguma coisa mais amena que a gente precisaria estudar. Com isso, também eu extrapolo para a vacina. Pode ser que a vacina perca bastante eficácia em termos de contaminação, mas talvez exista a possibilidade dela amenizar o quadro, né?
Não que isso não deva atualizar urgentemente as plataformas. Eu acho que, na minha opinião, o Brasil deveria ser prioridade número 1 para a atualização das plataformas de vacina do mundo inteiro. E quem quiser ter prioridade, seria até um trabalho humanitário, tendo em vista que a mortalidade aqui está mais alta, tá? Então, assim, quadros mais graves, marcadores de trombose muito mais elevados. Outra coisa que está dando nessa nova variante, muita hepatite, não é medicamentosa, tem dado muita inflamação do vírus. Eu, particularmente, também vi muita hepatite em Parintins. Eu acredito que possa existir alguma sublinhagem já no leste do Amazonas, mas assim, é só um chute, né? Eu achei ligeiramente diferente o quadro clínico em Parintins, em Maués, em relação, que são mais para o leste do Amazonas. A gente rodou muitas cidades, né? A gente rodou quase o Amazonas todo, em relação ao que a gente viu em Manaus. Outro ponto que eu vou trazer aqui, na minha investigação, eu encontrei os primeiros casos que eu acho que provavelmente começaram em setembro, não começaram em dezembro. Então, só que por uma questão de prevalência viral, talvez a predominância viral, da predominância das mutações é exponencial. Então, embora tenha dado 0% naqueles até outubro, eu acho que já tinha alguns, só que sempre exponencial. O início do exponencial é muito pouco, mas alguns primeiros casos bem atípicos. Então, eu fiz uma análise retrospectiva, pelo menos clinicamente. Dica para os médicos, ao meu ver, e também para os colegas, como desconfiar de um paciente se ele tem uma mutação, se ele tem a variante nova? Minha opinião, de novo, opinião é só uma experiência que a gente adquiriu com 1.400 pacientes aqui da cepa anterior, mais de 1.000 pacientes aí incluindo o inquérito da nova variante. Seguinte, paciente que vem com pouco tempo de sintoma, com um PCR ultrassensível muito elevado, ou que tem uma carga viral, um CT, para quem tem acesso muito alto, ou com dímero D muito elevado, sem história de dímero D elevado, ou com afecção hepática, porque não tinha no anterior, são sugestivos de infecção pela nova variante. Na prática, a agressividade no tratamento. Eu acho que o tratamento que o pessoal chama de precoce, o clássico só azitromicina, hidroxicloroquina ou azitromicina e ivermectina não seriam suficientes, apesar de que nós vimos uma cidade, Coari, no interior do Amazonas, foi a única que fazia consistentemente o tratamento, e eles tiveram aparentemente tiveram de longe a menor taxa de hospitalização, né? Então, assim, chamou atenção essa coincidência, né? Então, a gente também não pode fingir que é só uma coincidência e não gerar ao menos uma hipótese. Do ponto de vista científico, hipótese se gera a partir de observações. Mas, ao meu ver, a minha opinião deveria ser, e eu acho que não é o momento de sair fazendo estudo clínico randomizado cheio de placebo, sem que se olhe esse paciente, sem que se trate assim que possível. Eu acho que já morreu muita gente exigindo-se evidência em um momento em que é covardia e é genocida se exigir evidência de medicações que são sabidamente seguras. Então, assim, é uma combinação, e isso deveria ser uma pauta social de usar medicamentos baratos, porque é muito fácil você ser contra quando você tem uma monitorização em um hospital top de linha, quando você tem o melhor convênio, mas quando você está lá no interior, você não tem acesso a nada, igual o diagnóstico precoce que nós publicamos, que não tem nada a ver com tratamento, mas sim, é uma possibilidade, uma ferramenta diagnóstica para quem não tem acesso ao PCR, o que foi confirmado, a maioria das cidades do interior do Amazonas, ninguém fazia diagnóstico mais por PCR, tivemos até essa dificuldade para colocar na pesquisa, os diagnósticos eram clínicos, então não adianta fingir, mas precisa de uma validação externa, pessoas assim completamente fora da realidade, que não têm noção do que estão falando, que acham que sabem ciência, mas elas não sabem colocar dentro da perspectiva humana. E então, assim, o diagnóstico clínico ele se tornou mandatório porque não havia PCR para todos lá. E eu tenho meus questionamentos do PCR dar mais falso negativo nessa nova variante, a depender do tipo de kit. Então, assim, eu acho que o tratamento ele tem que vir com mais opções, tem que ser mais agressivo. Inclusive, assim, sabendo que existe a segurança, deixando o paciente muito claro de que não existe a comprovação que supostamente se exige, mas que não há alternativas terapêuticas. Então, está se lançando mão do que existe de maior evidência
que não é evidência 1A, não vai ter evidência 1A por enquanto, nem dos medicamentos que estão afim, nem de nada e nem de vacina. Então não há, se for exigir evidência 1A, a gente não estava fazendo nada. E eu queria que você comentasse, Ricardo, desculpa por falar tanto, mas é que acho que é importante. O que você recomenda para médicos que estão lidando na linha de frente? Eu vou já passar para a parte de saúde pública. A gente vai lembrando, tem dado mais lesão renal também, a gente observou. Para médicos de saúde pública de frente, como lidar com esses pacientes, como lidar com o caos, assim. E o que você espera nos próximos meses? Bem, primeiro, Flávio, eu gostaria de aproveitar para saudar a secretária de Cori, secretária de Saúde, que nos recebeu também. Aliás, fomos muito bem recebidos nessas cidades, Itaquara, Parintins, Manoés, Manacapuru. Eu ainda vou aprender a falar. E também os empresários, né, Flávio, pela logística, né, nos levaram com o avião. Não, os empresários amazonenses, olha, eu não tenho o que dar queixa. O pessoal da Samel, se não fossem por eles, assim, eles chamaram a atenção positivamente, não só dos brasileiros, a capacidade deles entenderem a necessidade, a urgência, e de aplicarem e de ajudarem, trazendo que eu dou meu braço a torcer. Impressionante a capacidade deles de evitar a intubação com a cápsula Vanessa. A gente vai ajudar, a gente vai dar todo o apoio para ajudar a publicar, porque eu acho que é uma técnica, a VNI, eles foram pioneiros em não intubar. Eu tinha essa mesma opinião, mas eu era escrachado também, né, pelos grandes intubadores iniciais, e eles foram contra tudo e contra todos. E isso significa, sabe o que, Ricardo? Não se presta atenção em quem está vivenciando. A ciência tem que sair do pedestal, as sociedades têm que sair da bolha deles e passar a ouvir com um pouco mais de humildade a experiência. Não estou falando que é comprovação científica, mas lições, hipóteses ali precisam ser levadas em consideração. E parar de achar que alguém está fazendo melhor que a gente só porque supostamente eles não têm a formação ou estão participando em sociedades médicas para ser contra só porque usaram. Então, assim, eles deram uma grande lição ali. E eu já falo de antemão aqui que a proxalutamida, eu não tenho os resultados finais, já ultrapassamos 600 pacientes. Eu sou um cara cético, você sabe, mas assim, os resultados são impressionantes. Um dos motivos, além de tudo que eu te chamei para Manaus, é porque não tinha como expressar com escrita, com artigos, ou descrevendo a partir de mim, a diferença de vários pacientes. Em um dia estavam quase sendo entubados e no dia seguinte estarem em ar ambiente, sem oxigênio, saturando 98%, uns 30% dos pacientes. Pacientes que tinham mortalidade esperada aí pelos cálculos que a gente fez, perto de mais de 90%. Redução de mortalidade em mais de 90%. E eu falo isso com entusiasmo porque eu vi. Dava muita dó. Você viveu comigo depois um momento muito crucial de questão ética, de ver pacientes agonizando e estavam usando placebo. E ao mesmo tempo, qual que é o ponto em que a gente tinha que trocar? Então, assim, foi muito difícil a gente ver isso acontecendo. Todo mundo que estava piorando, porque é uma variável muito avassaladora. Então, a gente não via a pessoa estável, a gente via a pessoa piorando que estava no placebo, né? E ficava muito difícil, porque em tese ela está usando tudo que tinha direito e ainda não está comprovado. E se eu colocar, eu perco o desfecho, eu deixo. Então, assim, a gente está sofrendo ainda muito em relação a isso. Mas, assim, eu queria só colocar que a combinação dos mais de 150 pacientes com VNI e que fizeram proxalutamida, que completaram 48 horas de proxalutamida, teve uma intubação e que saiu. Então, assim, lembrando que ele é duplo cego, placebo controle, tá? Mesmo sendo duplo cego, mesmo que não fosse duplo cego, para intubação, eu acho que ainda não tem o poder da mente super importante para responder aí o vírus, eu acredito, mas não a ponto de evitar uma intubação ou conseguir desaturar, né? Então, assim, ainda assim foi um duplo cego, né? Então, eu queria só desculpa eu trazer essas informações, mas é porque é muita coisa a gente vai trazer nas próximas semanas, muita coisa para ser publicada, tá? O que a gente publicou essa semana foi só um cheirinho, foi uma análise de um trial, não foram os resultados de fechos duros em si. Tem muita coisa vindo aí. E depois, Ricardo, eu vou te convidar aqui abertamente para a gente fazer uma live sobre essa nova perspectiva de terapia para a Covid dos antiandrogênicos, né? Que, de novo, é uma pena,
Outra coisa, não é só testosterona o problema, senão os homens jovens estavam os piores. É uma discussão mais complexa. E o que a gente acha que pode ser feito e quais são possibilidades terapêuticas alternativas, né? Eu já te convido oficialmente aqui, ao vivo, para todos estarem presentes aí. No máximo, aí, em menos de uma semana, a gente fazer essa outra live. Bom, eu aceito o convite e eu acho, Flávio, que é muito importante a gente perceber o seguinte, ó, o vírus aprendeu, ele aprendeu. A questão é, os colegas, com toda a humildade do mundo, estão aprendendo como o vírus está aprendendo. Veja, o pessoal da Samel foi muito criticado no início em virtude da ventilação não invasiva. Porque se achava, isso tinha sido colocado pelas associações e sociedades, que tinha que se tratar, do ponto de vista ventilatório, o paciente como outro paciente qualquer com SARA, com dano alveolar difuso, com edema pulmonar não cardiogênico. E a gente sabe que não, que esses pacientes têm um acordar muito difícil, têm uma ventilação pouco harmônica, eles têm, no início, um pulmão leve, com um fenótipo mais caracterizado pela formação de microtrombos. O problema não é tanto o edema pulmonar, a complacência inicialmente pode estar preservada, já depois as questões de recrutamento ficam mais relevantes, enfim, aí a gente entra na questão da medicina intensiva, que, curiosamente, é um dos bastiões de maior resistência ao tratamento, na minha opinião. E eu estou cometendo aqui, claro, uma generalização, e como toda generalização, ela é injusta. Tem grandes exemplos ao contrário. Mas é algo importante, porque, em tese, Flávio, essa era para ser uma doença não do intensivista, ou não apenas do intensivista. Era talvez para ser uma doença do médico de família, já que, o início é quando a gente pode mais fazer diferença e redirecionar o desfecho, e as pessoas chegam no posto. 2, ela é uma doença que dá em toda a família. E 3, grandes exemplos mundiais foram baseados na medicina de família e nos postos de atendimento primário. Vide Arábia Saudita, que fez mais de 300 fever centers para tratar os pacientes precocemente, reduzindo o desfecho combinado de intubação e morte em 45%. E tratando os pacientes, acolhendo os pacientes, sendo eles cidadãos ou não da Arábia Saudita, sendo eles legais ou não na Arábia Saudita. Porque Emirados Árabes, Arábia Saudita, a gente sabe que concentra muita gente que vai trabalhar e a quantidade de pessoas nativas de lá mesmo é menor, é uma fração mais baixa. Os Emirados Árabes, 20% só são Emirates, propriamente dito. Então, isso foi um exemplo. E a gente acabou centrando muito na questão da medicina intensiva e da intubação. E também a gente centrou em terapêuticas inúteis e potencialmente danosas, como o plasma convalescente. Vejam, não que o plasma convalescente não possa funcionar. Ele pode funcionar no início. Quando outras opções mais baratas, antivirais, menos tóxicas, também funcionam. Quando a gente usa o plasma convalescente depois, ele, A, não funciona, B, a gente administra talvez alguns anticorpos que podem ajudar, mas mais de 1000 proteínas, Flávio, a maioria das quais trombogênicas no paciente que está internado em fase tromboinflamatória. E 3, há uma forte ideia, e aí eu vou chegar num ponto que eu não cheguei antes, que você tocou, que o plasma pode ajudar nesse salto evolutivo do vírus. Por quê? Onde está o esqueleto entre o macaco e o homem? Onde é que está o elo perdido da evolução viral? Como é que o vírus chega no ser humano, filodinamicamente evolui muito pouco, muito lentamente, o que é até estranho se a gente for considerar uma origem proximal natural, mas isso é um outro assunto. Como é que o vírus evolui tão pouco e, de repente, surge uma variante em Kent, UK, com 8 mutações na receptor binding domain, ou na África do Sul, com 9, ou em Manaus, com 10. Onde é que está o elo perdido? Onde é que está aquele que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mutações? A resposta pode ser que o elo perdido está no paciente, está escondido dentro daquele paciente crônico de UTI, aquele que pela imunossupressão
mantém a replicação viral por mais tempo e vai recebendo pressões seletivas, por exemplo, através de plasma convalescente sendo administrado sucessivamente. Isso que eu estou dizendo não é uma ideia minha. Isso está, pasmem, publicado. Publicado. Tem um paciente que foi genotipado, Flávio, quase 30 vezes. E se genotipava, se fazia plasma, se selecionava mutantes. Aí o plasma decaía, o tempo de meia-vida, desapareciam os mutantes, porque na ausência de pressão seletiva, o vírus original tem uma vantagem. Por isso que ele é o vírus original. Quando a gente muda as regras do jogo, a gente muda a vantagem do vírus. Darwinismo puro. E aí, quando se fazia soro de novo, voltavam as mutações. Até que finalmente ficou se fazendo e não fazendo, o paciente acabou tendo um pico de carga viral pelo vírus mutante e morreu. Então isso está já descrito na literatura. Por que hospitais, e a gente entra na questão filosófica que você colocou, que é uma falácia, por que hospitais que não permitem, violando a autonomia médica, violando a declaração de Helsinki, que o médico tenha autonomia de prescrever, usam plasma convalescente? Será que tem a ver que eles pagam R$300 pela bolsa e cobram 5 mil da família? Será que o convencimento da família não passa por tirar outras alternativas antes? Será que eu estou muito paranoico? Me causa muita estranheza. Eu vou colocar uma coisa assim. Eu tinha muito medo, receio de colocar algumas opiniões, mas eu nunca me esqueço que em maio, abril, maio, junho, as UTIs estavam muito vazias, né? Estavam mesmo, então os hospitais estavam tendo prejuízo, isso era abertamente falado. Era a época que se permitia a prescrição do pronto-socorro, né? Aí, de repente, foi proibida uma ação inédita, né? Proibição de prescrição, isso ainda vai ter que gerar muita discussão do ponto de vista jurídico. Foi cerceado completamente a autonomia médica e foi-se incentivada a prescrição de corticoide, né? Foi-se incentivada a prescrição de algo para aumentar a efetividade, né? Isso deliberadamente, porque mesmo depois de comprovado, mesmo depois de serem orientados para não prescrever, continuaram prescrevendo. Curiosamente, houve um aumento da UTI. Lembrando que esse aumento das internações de UTI não foram de acordo com o aumento do número de casos novos. Houve um aumento de proporção de pessoas na UTI antes da variante. E tratamentos excessivamente eficazes que tiram as pessoas mais rapidamente da UTI, eu não sei até onde também é interessante. Então, tratamentos modestamente eficazes, ou que mantenham o paciente mais tempo vivo, com plasma, talvez, um tocilizumab aí gastando bastante, não que eu acho que seja ruim, eu acho que existe um perfil específico, um remdesivir, uma combinação de medicamentos muito caros, e que não resolvem tanto, então você mantém a internação, você aumenta a conta por paciente da UTI, né? Então você acaba mantendo uma conta mais alta. Curiosamente, eles não precisam de evidência alguma para estarem lá, né? E mesmo assim não são colocados os pacientes como estudo, são colocados como os pacientes comprando algo que é experimental, ao mesmo tempo em que quando você tem algo excessivamente eficaz, que eles consideram excessivamente eficaz, eu digo a proxalutamida, já começou a sofrer questionamento, foi chamado de remédio para próstata. Quando você vê uma pessoa que você tenta reposicionar uma medicação, ela tenta tornar pejorativa a medicação, nomeando ela pelo uso antigo, você nota um nítido problema da pessoa com aquela droga, tá? Então isso assustou um pouco alguns hospitais. E então, assim, causou estranheza também essa resistência. Então, essa combinação de informações me gerou muitos questionamentos. Eu não posso inferir nada, mas é muita coincidência ao mesmo tempo. Eu quero falar do assunto o assunto mais importante, lockdown, tá? Dessa nova variante. Eu vou dar uma opinião, você pode não concordar 100%, eu acho que não. A primeira opinião que eu tenho é que é impossível dizer assim qual que é o ponto certo, mas eu acho que um lockdown para ser feito para a nova variante faria, se eu tivesse que optar um ano de lockdown, se eu tivesse que optar assim, escolha um lockdown, eu preferiria fazer esse ano do que no ano passado, mas as pessoas estão extremamente cansadas, o comércio está assim, à beira da falência, e ao mesmo tempo, meio lockdown não adianta fazer nada. Então, assim, um lockdown onde o transporte público continua levando as pessoas, um lockdown onde você ainda tem algumas mini aglomerações, não adianta nada, e você até tem uma divisão social, você tende a piorar mais quem tem que pegar transporte público. Então, talvez o lockdown
eu até vou fazer um elogio, assim, eu vou me xingar agora, mas se existe um momento de lockdown, é o momento em que o DF acabou de entrar hoje, que seria antes de começar a ter aumento nos casos, que eu acho que aí você previne o pico. Qual que é o problema que eu vejo? Um lockdown mal feito, e culturalmente nós temos muita dificuldade de lockdown no Brasil, ele tende a atrasar o pico, né? Então ele arrasta mais o pico. Corrija-me se eu estiver errado, tá? E lembrando que o lockdown não existe evidência científica total ainda, né? Não existe. Mas se for para pensar em plausibilidade, como esse vírus é muito mais transmissível, não dá para afirmar também, mas a conta tem que ir para os prefeitos estaduais, o governo já teve tempo hábil, era no mínimo muito. Quando eu vi se desfazendo os hospitais campanhas, me causou estranheza, porque para mim os hospitais campanha deveriam ficar até o fim, até a vacinação da população, mas enfim. Houve mais que tempo hábil para se organizar, sabia-se que o vírus poderia ter mutação, sabia-se que outras ondas poderiam surgir e a gente não se preparou. Então, assim, também agora não, a culpa aí ela é complexa, mas eu queria saber sua opinião sobre o lockdown. É um assunto complexo, eu sei disso. Ele é um assunto que tem alguns paralelos com o tratamento precoce, porque se a pessoa ela é a favor do lockdown, ela deveria, no mínimo, ser a favor de um tratamento precoce, porque ambos não têm a suposta evidência nível 1A. Então, se eles são a favor de uma medida que não tem evidência nível 1A, eles devem, que tem mais risco até, numa comparação do head-to-head, do que as medicações. Eu digo riscos de você não notificar doenças, outras doenças, quantas mortes por doença cardiovascular acontecerem em casa, etc., versus o tratamento precoce também não tem, talvez tenha um pouco mais de eficácia. Então, não faz sentido, eu vou falar um absurdo aqui, cientificamente é incoerente a pessoa ser a favor de lockdown e não ser a favor de tratamento precoce, já que não existe o mesmo nível de evidência, e não adianta pegar país que reduziu depois de tratamento precoce, porque quando você reduz depois de lockdown, porque a mesma pessoa vai falar que depois que reduziu o tratamento precoce, foi a curva natural. Então, por que não poderia ter sido a curva natural depois de um lockdown? Então, assim, tomar cuidado, porque não dá para você concluir nada nem de um lado nem do outro. O que você acha? Olha, Flávio, eu gostaria de citar o professor Bruno Campelo, que para mim é, no Brasil, quem mais estuda o lockdown. Antes de citar o Bruno, eu vou só fazer um esclarecimento para quem está em casa. A pesquisa que está sendo conduzida com a proxalutamida, ela tem uma parte, né, Flávio? Depois tu pode colocar melhor, que é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Tá quase acabando o tempo, viu? Só para falar aqui. Tá bem. É 1 hora só que tem de live, no Instagram? Eu não sei, eu sou um tapado completo nisso, eu participo, mas eu não sei organizar. Tá, não, mas aí conclui, porque a gente já vai concluir, então. Pode falar. Tá bem. E também tem uma parte, só para as pessoas não acharem que quem está entubado mal pode receber placebo, que é a parte de uso compassionate, que muito gentilmente, como contrapartida, e por questões humanitárias, está sendo feita sem placebo. Isso é importante dizer. O que o Bruno fez foi basicamente mapear 60 milhões de celulares de brasileiros e, mais recentemente, a gente juntou isso com os dados de genética. Tem um pesquisador no grupo, que é o Vinícius, que é um cara brilhante. Se a gente jogasse xadrez, eu ofereceria empate para ele logo de cara, para não me complicar. Então, uma cabeça sensacional. E o que a gente viu, rapidamente, é que quando surge a P1, que é a cepa de Manaus, a relação entre conectividade social e disseminação do vírus se perde. Flávio, é tão infecciosa essa cepa que passa a não fazer tanta diferença. Só que o lockdown em Manaus, paradoxalmente, pode ter acelerado o surgimento dessa cepa. Porque em Manaus tem em torno de 6, 7, 8 pessoas dentro de uma casa. O vírus não sabe que você mandou ela ficar em lockdown. Para o vírus, aquilo é uma aglomeração. E é uma aglomeração dentro de um lugar fechado. Então, esse suposto lockdown em Manaus, e a gente fez um trabalho junto em relação a isso, que a gente está mandando para publicação, pode ter acelerado até, por mais paradoxal que possa parecer, o surgimento da P1. Mas uma vez que ela surge, ela é tão infecciosa
que ela não depende tanto desses padrões de conectividade social. Tá. Ó, eu quero agradecer. Eu acho que respostas posteriores ainda são muito precoces, mas se tomava cuidado antes, eu acho que o distanciamento social tem mais importância do que o isolamento, ao meu ver. E o distanciamento social ele precisa ser mais rígido, isso também não adianta nada por conta da transmissibilidade. Estou errado? Não, eu acho que você está certo. Então, assim, o distanciamento é mais importante que o isolamento, e ele é mais transmissível. Então, assim, eu acho que o cuidado, assim, também não existe uma medida certa, só toma cuidado para você não ser o dono da verdade a favor de lockdown e, ao mesmo tempo, querer questionar outras medidas que você acha que não tem evidência, quando na sua também não tem. Então, todas as medidas visam salvar vidas. A gente está todos nessa. O Brasil está relativamente isolado, é uma notícia muito triste. Esperamos sair o mais rápido possível, resultados o mais rápido possível. Nós estamos dispostos a fornecer todo o suporte necessário para ferramentas para os médicos aprenderem. Eu acho que é o momento de tirar as nossas armaduras do nosso ego, da vaidade, de querer não tratar ninguém e de falar assim, ok, nós podemos tentar, tá? Mesmo que você não acredite que tem um nível de evidência mais alto, comprovação, são medicamentos muito mais seguros e tendo em vista que a doença está muito mais grave. Não tem evidência de que está muito mais grave. Eu vou mandar tomar naquele lugar, eu estou um pouco cansado, muito elegantemente, porque está nítido e não precisa de evidência até para você querer tomar alguma medida. Primeiro você toma a medida porque a observação ela é nítida e depois, obviamente, isso vai ser comprovado. Então, por favor, dispam-se, né? Tirem sua armadura e nos ajudem, tá? O risco das medicações, mesmo quem acredite que exista, ele está proporcionalmente ainda menor perante os benefícios potenciais, tendo em vista que a doença tem um risco muito mais alto. Eu quero agradecer imensamente, Ricardo. Eu vou agora salvar a live, eu vou despedir de todos. Início da semana que vem a gente anuncia aí a nova live. O que eu sugiro a todos é que prestem atenção nisso, tirem um pouco a política, dissociem a política, tá? Não deveria ter dono. Cuidado para não confundirem se vocês estão. Cuidado para não confundirem se vocês são contra uma modalidade, um tratamento, pelo que ele representa politicamente, né? Então, assim, cuidado que às vezes vocês podem estar confundindo sem perceber. Eu vejo muita gente contra, por exemplo, o tratamento precoce, não porque a ciência diz que não existe, porque a ciência que diz que não existe são meia dúzia que foram selecionados pela mídia que vão de acordo com o que eles querem. Eu já fui negado entrevista por ter muito argumento, tá? Isso é muito bizarro, eu não gostaria nem de falar isso, então talvez enfim, eu trago isso até aqui e é ridículo, nem acho que eu tenho argumento, eu acho que são coisas meio óbvias, mas assim, tenha cuidado para não confundirem se vocês são contra alguma coisa pelo que aquilo representa politicamente contrário eventualmente ao que você vê ou contra determinada figura política, tá? Eu agradeço muito. Doutor Ricardo, você sempre fenomenal, irretocável, e é uma verdadeira honra tê-lo aí na nossa equipe de pesquisa. E a gente tem muita coisa aí para descobrir, para divulgar, e por estar salvando as vidas, e por ter ido sem cobrar absolutamente nada, sempre pro bono aqui. E aqueles que falam que está tendo ganho com a pandemia, eles deveriam estar aqui do nosso lado o tempo inteiro para entender que, na verdade, do ponto de vista financeiro, só tem prejuízo atrás de prejuízo, mas a recompensa que a gente tem do ponto de vista humanitário não tem assim, preço, né? Então, um grande abraço, meu amigo, e ótimo final de semana. Gente, um grande abraço a todos, até mais. Obrigado, Flávio, um abração. Boa sorte. Um abraço.